Já parou para pensar em como a gente garante que o dinheiro público, aquele que sai dos nossos impostos, está sendo bem usado? Pois é, isso não é só um monte de papelada e burocracia, não. Existe todo um sistema super importante pensado para fazer com que os recursos do governo trabalhem para o bem de todo mundo. Vamos entender direitinho como essa engrenagem funciona. Então, a grande pergunta: quem é que fiscaliza o governo? A resposta não é uma pessoa só, mas sim um sistema bem amarrado de controles. Pensa assim: existem os controles internos, que funcionam dentro de cada poder, e os controles externos, que são independentes e servem justamente para garantir que todo mundo jogue segundo as regras. Olha só o nosso roteiro de hoje. Primeiro, a gente vai entender o que é o tal poder do controle. Depois, vamos abrir a caixa de ferramentas da fiscalização para conhecer cada peça. Na sequência, vamos aprender a mapear o terreno, desvendar a diferença entre dois conceitos que sempre confundem e, por fim, ver como tudo isso acontece na prática. Bora lá? Ok, vamos começar pelo começo, pela base de tudo. Afinal, o que de fato significa controle quando a gente fala de administração pública? Essa citação aqui diz tudo. Traduzindo, controle é a garantia que a máquina do governo vai funcionar direitinho, sabe? Seguindo as leis, os princípios que regem o país. É o que alinha as ações do Estado com as regras do jogo. E agora, o coração da nossa conversa. Pense em quem fiscaliza como alguém que tem uma maleta cheia de ferramentas. Cada uma delas foi desenhada para um tipo bem específico de trabalho. E dentro dessa maleta, a gente encontra 5 instrumentos principais. São 5 espécies, digamos assim, de fiscalização, todas prontas para analisar a gestão pública. O mais legal é ver como tudo se encaixa. Fiscalização é o conceito maior, o grande guarda-chuva. Debaixo dele, a gente tem essas 5 ferramentas: levantamento, auditoria, inspeção, acompanhamento e monitoramento. Cada uma é um tipo diferente de fiscalização. Então vamos lá, vamos começar a explorar as 3 primeiras ferramentas dessa caixa. Elas são fundamentais para fazer aquela avaliação inicial e, se precisar, uma análise bem profunda. O levantamento é o ponto de partida, a fase de reconhecimento do terreno. É como se fosse desenhar a planta de um lugar antes de começar a obra. O objetivo aqui é juntar informações, entender como um órgão público funciona, ver onde podem estar os riscos e, a partir daí, decidir se vale a pena, por exemplo, fazer uma auditoria completa. Aí sim entra em cena a auditoria. Essa é a ferramenta de diagnóstico completo. É a mais famosa, a mais abrangente, usada para fazer um exame detalhado da gestão. A auditoria não só aponta um problema, ela compara o que foi encontrado com o que deveria ser, de acordo com as normas. E o alcance de uma auditoria, olha, é enorme. Ela vai desde a verificação básica, tipo, isso está dentro da lei, passando pela análise das contas e do orçamento, e chega até avaliar se o dinheiro foi usado da forma mais econômica possível e se os programas do governo realmente funcionaram. É uma checagem completa, 360 graus. Para fechar esse primeiro grupo, temos a inspeção. Pense nela como uma lupa. É uma ferramenta para investigações focadas, bem cirúrgicas. Geralmente ela entra em ação quando chega uma denúncia ou quando falta uma informação super importante. A inspeção vai direto ao ponto para tirar aquela dúvida específica. Muito bem, já vimos as ferramentas de investigação. Agora, vamos falar de 2 ferramentas de observação que, apesar de parecerem a mesma coisa, são bem diferentes. E olha, costumam causar uma confusão danada: o acompanhamento e o monitoramento. Aqui está o segredo para nunca mais confundir. Pensa assim, o acompanhamento é como assistir a um jogo de futebol ao vivo, vendo cada lance acontecer em tempo real. Já o monitoramento é como assistir aos melhores momentos depois que o jogo acabou, para checar o resultado. Ou seja, acompanhamento é proativo, acontece durante. Monitoramento é reativo, é uma verificação que acontece depois. Bom, a gente já conhece as ferramentas, mas como é que se decide qual delas usar numa situação real? Não é uma escolha aleatória, não. Existe um processo bem definido por trás dessa decisão. Tudo começa com a proposta de fiscalização. A equipe técnica identifica uma situação e sugere usar um daqueles 5 instrumentos. Essa proposta, então, passa por uma análise que leva em conta a relevância do assunto, os riscos envolvidos, a urgência. Com base em tudo isso, aí sim o instrumento mais adequado para aquele trabalho é finalmente escolhido. E depois de tudo isso, fica uma pergunta no ar. Com uma caixa de ferramentas tão específica e um processo tão definido, fiscalizar é uma ciência exata? Ou será que é mais uma arte, que exige a sensibilidade de escolher a ferramenta certa e a sabedoria para interpretar o que ela mostra? A resposta talvez esteja em algum lugar aí no meio.